boa tarde a todos, como vão? Boa tarde. Pessoal, hoje estou aqui, né, nosso primeiro episódio, muito feliz, primeiramente agradecer a presença de todos, aqueles que nos virão, nos ouvirão também, muito obrigado, mas eu estou muito surpreso, não somente por isso, porque hoje a gente tinha programado um convidado, que seria... A gente iria falar aqui, né, no nosso podcast, mas chegar aqui, não, José, não vai ter nenhum convidado, não. Eu falei, mas como assim? A gente já convidou, já combinou. Aí tô meio surpreso e tô aqui aguardando o que eles vão me dizer, vão falar. Enganamos direitinho, né, Álvaro? Logo no primeiro episódio tá dando errado, né? Ai, coitado. Então, Tati, você conta ou eu conto? Você conta. Tá bom. Josué, nosso primeiro convidado não vai vir porque ele já está aqui. Como assim? É você, nosso primeiro convidado. Enganamos. Como que a gente ia começar um podcast que chama É Gestão na Veia? Se você que tem aí, ó, Gestão na Veia, não dá pra mostrar hoje, não dá. tatuado, a gente ia começar contigo. Ele que respira contabilidade. Vive contabilidade. Tinha que ser ele, tinha que ser Não ele. tem como eu mentir. Eu amo essa contabilidade. Exatamente. E aí a gente trouxe algumas perguntinhas aqui para saber um pouquinho mais quem é o Josué, como que foi toda essa trajetória. Isso aí. Vamos começar, né? Posso começar? Vamos lá. Josué, quem é você por trás do crachá de CEO? Por trás da... Josué é CEO, né? Você diz como pessoa normal? Sim. Fora da gestão. Olha, é tão difícil dizer. Passa tanto tempo lá dentro, né? Eu tava falando até ontem, não sei com quem, tava conversando, a pessoa, Josué, falando sobre hobby. Falei, gente, meu hobby é trabalhar. Foi com você mesmo, a gente indo embora pra casa. Lembra? Foi. Falei, cara, eu não Você quer contar como foi? Que eu falei assim, tava eu e ele conversando no carro, né? Aí eu falei, gente, com ele, né? Falei, nossa, parece que eu nasci assim pra... Ai, gastar. Foi esse. Uhum. Como uma boa consumidora que eu sou, né? Aí ele falou assim, cara, eu nasci pra trabalhar. Eu falei, meu Deus Box do completo, céu. né? Mas é verdade. Mas eu falei com ele. Eu não vejo assim, tem gente que gosta de viajar. Eu falei, cara, eu zero. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estar no escritório. Eu sei que isso não é bom, não é sadio, né? Que a gente tem que aproveitar. Porque eu vou morrer, vai ficar tudo por aí. Né? Mas eu gosto tanto, gente, de estar ali no escritório, de fazer as coisas, estar pensando, né? A cabeça pensante do negócio, qual eu falo, que eu não vejo assim, gente, qual é o meu hobby? Não tenho, eu tenho que procurar. Inclusive, foi até um exercício, foi uma psicóloga que passou para mim, você tem que achar um hobby para você. Ainda não achei, né? Tem que achar um hobby para mim. Psicólogo não, foi no PDI? PDI. Isso aí, tinha que achar um hobby e não achei até hoje esse hobby. E eu tô brigando, tá? Tô atrás dele. Tem um hobby. Tem, porque eu, assim, realmente, por isso que eu falo, quem é o Josué atrás de CEO? Rapaz, eu falo que é difícil, porque eu com essa coisa de trabalhar o tempo todo, gostar tanto, que eu te digo que não tem nem resposta. Né? Você sempre trabalhou, assim, desde quantos anos? Comecei a trabalhar com os meus 15 anos, né, na prefeitura de Três Rios, era um projeto chamava Meu Primeiro Emprego. Então, comecei trabalhando ali nesse projeto da prefeitura. Eu acho que existe até hoje. A gente fazia uma prova na prefeitura, tinha tantas vagas, os melhores colocados, a gente escolhendo as vagas. Na época, eu jogava vôlei ainda pela antiga, não sei se nem existe, Secretaria de Turismo, era Seturis, o nome da Secretaria de Turismo e Esporte. Jogava ali. Então, como eu passei bem colocado, acho que passei entre os 3 primeiros, aí eu pude escolher. Então, como eu já jogava o vôlei, já estava ali presente, eu fui para a Secretaria de Turismo, ajudar o pessoal ali, né? Enfim, tinha jogo, eu chegava mais cedo para ajudar os menores, né? E depois eu ia treinar normalmente. Mas meu primeiro emprego foi a prefeitura. 3 meses ali que eu fiquei também. Entendeu? Aí logo depois, meu pai tem um amigo de longa data meu pai já tem 70 anos, ele já tem um amigo desde a infância, adolescência dele, que é contador. E ele sempre falava comigo, desde novinho, Josué, quando você fizer 16 anos, eu vou te contratar. Mas tá lá estude, tá lá. Né? Sempre falou isso, 2, 3 anos antes. E chegou meus 16 anos, né? 16 para 17 anos. Assim ele fez. Assim ele fez. Meu pai foi, pô, Fulano. Ô fulano, você prometeu? Ele, não, minha promessa, realmente ele é uma pessoa, não era, porque eu não trabalho mais, mas é vivo ainda.
uma pessoa muito correta com a questão das palavras dele. E assim, me chamou para trabalhar nesse escritório de contabilidade, que existe aqui em Três Rios ainda. É um escritório bem antigo em Três Rios, tem muitos anos de mercado. Então, ali eu comecei minha carreira na contabilidade. Só que ali eu iniciei meu trabalho, comecei com 17 anos, eu entrei no dia do meu aniversário de 17 anos. O primeiro dia meu de trabalho foi quando eu fiz 17 anos de idade. Então, ali eu comecei fazendo office boy, né, serviço de rua. Hoje a gente quase nem vê mais essa profissão, office boy. Não tem mais. Muito difícil, é uma coisa ou outra, uma coisa esporádica. Uma pessoa faz para diversas empresas. Então, ali eu comecei a vivenciar o mundo da contabilidade, né? Mas como office boy ainda. E eu lembro, assim que eu entrei lá, tinha uma moça, a Débora hoje é falecida, comecei fazendo imposto de renda pessoa física. Foi o primeiro trabalho dentro da contabilidade que eu vi, foi aqui, imposto de renda pessoa física. Entrei meu aniversário é março, antigamente iniciava em março, terminava em abril, né? Então, eu já entrei naquele último mês de imposto de renda. Meu aniversário é final de março, 30 de março. E comecei, aquela loucura de imposto de renda, loucura. Ela começou a me explicar e tal. Então, ali eu comecei a vivenciar esse mundo de contabilidade. Então, foi ali. Então, ali você se apaixonou. Iniciei, startei ali. Opa, contabilidade. Mas ainda fiquei muito tempo ali trabalhando de boy ainda e tal, né? Aconteceram várias coisas até iniciar a jornada. Mas, assim, o início foi ali. Prefeitura e logo depois no escritório de contabilidade. E antes de você decidir empreender... Foi lá que você foi subindo de cargo em cargo, você aprendeu praticamente tudo. E sim, eu sempre falo que lá foi onde eu aprendi tudo, mas eu falo assim, ele me deu, sempre falo, ele me deu a enxada, né, para eu cavar o morro, mas quem cavou o morro fui eu. Então tá aqui, você tem a ferramenta, tá aqui enxada, tá aqui a pá, tá aqui o carrinho de mão, vai lá e desbrava esse morro aí. E desbravei. Por quê? Igual eu falei, eu comecei com a questão do imposto de renda pessoa física, mas... Tinha uma outra pessoa, nisso a Débora voltou para o setor dela contábil e tal. E eu comecei ali com um amigo, Marcelo, meu amigo até hoje. Comecei fazendo a parte de imposto de renda, a parte de livro caixa de produtor rural, uma coisa que existe até hoje também. Né? Comecei ali aquela parte, ajudando ele ali. E na época o meu antigo empregador queria alguém para o fiscal, né? Que é o setor hoje que eu... tributário, né? O setor que eu mais tenho afinidade e tal. Começou ali. Esse Marcelo não gostava de fazer a parte fiscal, realmente ele tinha pavor de fiscal, gostava de departamento pessoal. Essa parte de imposto de renda, essa parte de livro caixa de produtor rural. Então eu comecei ali fazendo e tal, pegando pelas beiradas, ele jogando em mim, pega ali, faz parte de escrituração. Absorvendo tudo aquilo, né? Eu absorvendo, eu gosto muito de escrever, eu discorro bem, comecei a fazer comunicação para cliente, alteração de lei, como é que emitia nota fiscal e tal, eu comecei a desenvolver ali na parte fiscal. E foi onde eu me identifiquei. Falei, pô, isso aqui eu me amarro, gosto. Né? A parte de tecnologia, a gente não mexia na época com Sintegra, arquivo MFD, aquela época ainda de que esses arquivos nem existem mais hoje, né? E comecei ali, gostava muito de mexer com aquilo. E nisso o Marcelo não queria mexer, mas meu antigo patrão queria, não, tem que ser ele, tem que ser mais assim, não recrimino por quê. O Marcelo estava com ele há mais de 20 anos. Eu estava ali... um ano e pouco já nessa época, estava 1 ano e pouco, 2 anos ali com ele. Era um menino, né? Um garotão, 18, 19 anos, né? Realmente um garoto, e ele tinha mais segurança com o Marcelo. Então, nisso, só que eu fui desenvolvendo o trabalho, essa coisa de escrever. Tinha um outro gerente também lá, né? Eu sempre levava, tudo que eu escrevia, as cartas, os comunicados, eu ia nele. O Moisés, olha para mim, ele, pô, você escreve bem, né? Então, por fim, começou a confiar. Só que chegou um momento que não tinha muito o que fazer. Pô, gente, eu já estava ali praticamente abraçando o setor todo, tudo era comigo. O cliente ligava para tirar dúvida comigo. Sempre que pedia uma correspondência, vinham a mim. Dava problema no arquivo, Sintegra MFD, eu que ia lá, abria o arquivo, desenvolvia, mexia, alterava. Então, tudo já era comigo. Ou seja, não tinha... outra alternativa a não ser, não vai ser o Josué, né? Então, ali eu comecei a vivenciar o setor fiscal, nisso o Marcelo saiu do escritório, aí eu comecei a chefiar o setor, né? Ali, como você disse aqui pra gente, né? O seu amor pela contabilidade, ele nasceu através aí desse escritório, das atividades que você exercia. Exato. Mas e quando surgiu, assim, a virada de chave para você fundar, na verdade, a E-Gestão? Então, né, aí tudo envolve esse escritório no sentido porque, igual eu disse, eu comecei com meus 17 anos, com uns 2 anos, 3 anos, eu já comecei, muito novo ainda,
assumir esse setor fiscal, a criar responsabilidades. Só que nisso eu já estava 15 anos, 14, 16 anos lá nesse escritório. Como tudo no escritório já, né, eu passava por mim, eu fazia, já era de confiança do meu antigo empregador. Então, assim, eu tinha um know-how muito grande, porque eu passava nesse período, eu já passava em todos os setores. Dava problema de contabilidade, eu já estava arrumando, problema de legalização, eu já estava lá. Enfim, então eu já estava ambientado em todos os setores contábeis. Eu sempre fui muito curioso. De peso lá. Exatamente. Dava um problema até na máquina lá, quem arrumava, quem formatava na época era eu. Eu sempre gostei dessa parte de informática. Você já estava atendendo cliente e tudo, nessa época? Já, tudo. Quando eu viajava para atender cliente, dúvida, todos os clientes ligavam, me procuravam. Às vezes não gostavam nem de falar com determinado funcionário, queria falar diretamente comigo e tal, porque desenvolvia melhor, tinha afinidade, né? Na época. De fato, você amava trabalhar. Exatamente. Então, até hoje, né? Essa contabilidade, enfim, é meu amor. Então... Aí acordou um dia e falou, quero empreender. Exato. Aí... Estava buscando, na época, só que assim, para empreender na contabilidade é necessário o curso de ciências contábeis. Quem tem profissão que não precisa do canudo, né? Mas a contabilidade nos exige a formação. Por conta do CRC, né? Do CRC, exatamente. Tem um conselho de classe, a categoria tem esse conselho de classe, e nos obriga a fazer a formação e depois uma prova de suficiência. É igual a prova da OAB. Se eu não me engano, são as únicas duas profissões no Brasil que tem prova de suficiência, que é a OAB, o advogado, e o contador com o conselho. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você decidiu empreender, dar um passo além na sua carreira, um passo a mais, aí você começou a estudar. Exatamente. E aí você ficou com esse sonho durante a faculdade toda. Vou terminar a faculdade para empreender. Exato. Na faculdade eu já fazia alguns trabalhos, né, extras, né? Depois de renda, pessoa física, como foi a primeira coisa que eu fazia. Tinha outros escritórios de contabilidade que me procuravam, eu prestava serviço para eles, né? Parte de Sintegra, SPED fiscal, nessa época já era SPED fiscal. Então, para dar treinamento, para ajudar nesse sentido, aí no cliente dele, ajudar a implantar algum tipo de sistema. Então, outros escritórios já me procuravam nessa época. Então, é onde eu, tem negócio aqui, tem um nicho se me procuram, aqui, né? Eu posso montar o meu Exatamente, né? Então, o negócio é esse. Tem um feeling ali, você tem que correr atrás. Então, eu fui. Só que, como eu disse, precisa do canudo. Falei, eu tenho que estudar para depois eu conseguir. Ou seja, ou empreender com o meu negócio, ou até mesmo melhorar naquele local de trabalho. Então, eram as duas alternativas que eu queria. Aumentar salário, remuneração com a formação, ou empreender meu próprio negócio. Mas eu sempre tive a vontade de empreender meu próprio negócio, tomar minhas próprias decisões, né? Não criticando o antigo local, mas ali ele era o dono, o único sócio, a gente não tinha muita abertura para ideias, para tomar decisão, tudo se passava pelo dono, né? Então eu não conseguia fazer nada muito além daquilo. Então o sonho surgiu ali, quando eu vi que eu prestava serviço para as pessoas e com a faculdade que veio para Três Rios na época. Pode ser que em algum momento você se tornou um profissional grande demais pro local, talvez você sentiu meio preso, preciso de mais, quero próximo. Não tem para onde eu ir mais aqui. Onde eu estava, eu sou muito grato, porque eu passei 17, muita coisa que eu conquistei foi através do meu salário ali, do local de trabalho que ali eu estava. Então, muito agradecido. Só que é choque de geração, choque cultural. Exato. Eu queria uma coisa, trabalhar de determinada maneira, e ele, né, pela idade, outra geração, outra cabeça, outra ideia, não queria. Então, eu queria implantar coisa, não quero. O time que está se ganhando não se mexe. Eu falei, poxa, não está ganhando. Estou vendo aqui que está tendo... tá saindo cliente, tem cliente reclamando com atendimento, muita burocracia, muito burocrático, tinha que ser daquela forma, não podia ser. Até para mandar e-mail era uma complicação danada. Falei, poxa, não me cabe mais aqui, né? Eu vi que começou a não me caber ali. Eu vejo que a gestão, ela é bastante isso. Hoje eu vejo que ela é um braço para o cliente utilizar o máximo possível ali para ajudar na gestão dele. Sim, exato. Que é, talvez, esse escritório que você trabalhava e começou a dar esse choque, foi porque era a antiga contabilidade que veio mudando para essa nova pegada de contabilidade. Esse período, né, transicional. Você pegou, né? Exatamente. E, assim, falando no período, né, eu sei que a gestão ela foi fundada em 2021.
21, 22 ali. 21, 22. Ela é novinha, né? Sim, ela ainda... Eu falo que ela é um bebezinho ainda. Ela é um bebê. Um bebê. Mas o que você acha, assim, como você já tá 17 anos, hoje 20, vamos colocar? 19 anos. Eu estarei com 17, tô com 36, 19 anos. Colocar 19 anos aí no mercado. Divulgou a idade. Os pelos brancos não deixam mentir. Aqui a gente fala mesmo. Mas assim, você viu muitas coisas, você falou no começo do vídeo aí, da nossa conversa, né? Sobre toda a mudança que teve. O que você acha que mudou de quando você fundou a gestão até agora? Você acha que teve muita mudança? Olha, eu peguei tanto essa mudança, a transformação da contabilidade, eu peguei ainda a parte de nota fiscal na mão, lançamento no sistema ProSoft MS-DOS, cheguei a pegar ainda logo no início, a troca para o Windows, né, para você ver. Então a gente emitia a nota na mão, talãozinho D1, a IDF lá na prefeitura, pedir entrada. Eu peguei esse período de transição para nota fiscal eletrônica. Então você pegou esse final. Peguei o finalzinho, que ainda era muita coisa manual, livro manual, tudo você tinha que ir direto no órgão solicitar autorização. E nessa época já estava revolucionado, porque antes, um pouco para trás, era pior ainda, né? Pior, coisa, né? Talãozinho ainda carbonado, enfim. Na época ainda já tinha a nota fiscal fatura, que ainda imprimia naquelas impressoras matriciais e tal. E aí virou nota fiscal eletrônica, foi uma doideira. Foi uma loucura, eu lembro direitinho, assim, isso não vai pegar. Isso era 2014, eu não lembro agora de cabeça, o ano que iniciou o mundo do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que é a nota fiscal eletrônica, o SPED fiscal, o SPED contábil. Então, ali começou a vivenciar. Eu lembro que eu fui numa palestra, não, você vai funcionar só para as grandes, era Petrobras, que eu lembro quando a gente ia nas reuniões... E parece que era uma coisa muito longe, né? Assim. Não, ainda mais de Brasil. Né? E hoje a gente vê o Brasil em termos de fiscalização, ele é à frente de muitos países de primeiro mundo. Olha. Exatamente. Tem países que hoje, nota fiscal eletrônica, é aqui. Você que falou comigo uma vez da contabilidade dos Estados Unidos, um país assim, de primeiro mundo, né? A contabilidade deles é a nossa lá de... Exatamente. 19 anos atrás. Muito mais simples. Muito mais burocrático. Não é que seja pior. Nossa, são tudo digital hoje, tudo eletrônico, e eles ainda não... Tem o lado bom e o ruim. Né? Exatamente. Mas assim, da e-gestão, agora vamos falar um pouquinho. Quando você... 2021, vou aqui inaugurar a e-gestão, vou fundar. Nós estamos em 2025, aí, quase encaminhando para metade. Você acha que teve mudanças positivas? Não tanto? O que você acha? Sim, a contabilidade hoje, como qualquer outra profissão, está em constante mudança. A gente está em plena reforma tributária. Essa, acho que de todas as transformações da qual eu passei, é a maior. Então, toda a parte de que hoje a gente conhece o Código Tributário Nacional, esquece que daqui para frente é de outra forma. Né? Então, hoje o imposto, por exemplo, é calculado por dentro, passa a ser calculado por fora. A reforma vai impactar diretamente as empresas como caixa, precificação. Então, quem não estiver preparado vai quebrar. Eu sempre falo isso. Então, a reforma tributária está aí na nossa porta, é uma realidade. Escuta a mesma coisa que eu escutava lá na nota fiscal eletrônica, isso não vai vingar, não vai funcionar. Já passou, a lei já foi promulgada, a lei já está aí. Então, vamos se adaptar, vamos se adequar, vamos estar à frente para não sofrer com a reforma tributária. Né? A gente já vem falando com os clientes, conversando. Tudo bem que ainda não tem a alíquota padrão divulgada, mas a gente já tem que se adiantar, porque vai mudar. Preparar sistema, preparar seu caixa. Então, ou seja, estejam preparados, estejam à frente. Então, a maior mudança hoje que a gente vai passar é a reforma tributária, isso sem dúvidas nenhuma. E a gestão, a gente vem se preparando muito para isso. E, né, pegando um gancho aí da reforma, você está procurando você está estudando. José, sou suspeito de falar, né? Mas esse homem vive para trabalhar e estudar. Eu gosto de fato muito de estudar, de ler. Muito, muito, muito. Lê muito, estuda muito, trabalha muito, tudo ele é muito, sabe? Mas o que diferencia hoje a e-gestão dos outros escritórios? Eu sei que você tem um contato, não só do Josué, é a e-gestão. É muito próximo com o cliente, sabe? Realmente é um contato totalmente diferenciado. O Josué está sempre próximo, o Josué está sempre fazendo vídeo. Dessa de reforma, ele fez um videozinho, ele mandou para cada cliente. Assim, a preocupação, né, que ele tem ali de realmente antenar ali os clientes dele. Mas assim, qual que é a diferença da e-gestão para os demais? Então, eu sempre falo que está tendo a nossa missão, visão e valores. Eu falo que cada cliente
é exclusivo. A gente não trata os nossos clientes de forma generalista, de forma generalizada. Cada cliente é um caso, cada cliente é tratado de uma forma. Muitas pessoas, muitos escritórios, né, gostam de... ou realmente por nicho de mercado. Prefere atender o Simples Nacional. E todo mundo que chega ali vai ser Simples Nacional. É aquele cálculo, né? Igual para todo mundo. Exatamente. O que eu falo assim, é muito simples, é muito fácil para mim, como contador, eu simplesmente emitir aqui e mandar para o cliente, não está saindo do meu bolso, né? Uhum. Então, mas a gente não gosta disso. Gostamos de quê? Vamos avaliar, vamos ver se Simples Nacional, de fato, é o melhor regime tributário para esse determinado cliente, para esse segmento. Porque muitas das vezes a gente vai ver o Simples Nacional, para ele não é a melhor solução. Às vezes tem uma substituição tributária, tem um caso de IPI que vai influenciar diretamente ele. E às vezes um lucro real é melhor. Esse estudo todo você faz, José? Sim, hoje, né, a gente eu gosto muito de fazer um planejamento tributário. São duas coisas que eu gosto muito dentro da contabilidade. É o planejamento tributário, onde a gente transforma imposto em caixa, em riqueza. Eu sempre falo que imposto é caixa, ou seja, se você economizar no tributo, consequentemente, vai te sobrar no seu caixa. Então, pague o que é devido, não pague nada mais, nada menos. Olha aqui para a câmera e fala isso. Fala isso para todo mundo. É caixa. Então, fique atento, faça o planejamento, procure um bom profissional para poder te auxiliar. Porque a contabilidade, hoje o papel da contabilidade mudou. Antigamente a contabilidade era para atender conformidade, né? Exato. A gente praticamente era um funcionário do governo. Pegava a informação do cliente, da empresa, mandava para o governo, apuração de imposto. E hoje esse papel vem mudando. A contabilidade hoje está perto do cliente para ajudar esse cliente na tomada de decisão. E isso é muito mal visto pelo cliente. Sim. Porque eu vejo que muita contabilidade, o cara vai ligar pro cliente, o cliente fala assim, o que aconteceu? Recebeu a multa? Vou ser fiscalizado? Sempre tem essa impressão, né? E isso... Eu vejo que quando você liga pro seu cliente ele já não atende nessa vibe, assim, coisas ruins aconteceram, você tá no caminho certo. Exatamente. Porque fala, meu amigo, o que você tá me ligando? O que você tem de bom pra mim? Não sei o quê. Porque Isso. Você liga pra ele pra ser solução de alguma coisa, não pra trazer um problema a mais. Exatamente. Né? Então, isso, o papel do contador é isso, é ajudar a gerir. E eu falo assim, eu fico muito bravo quando um cliente fala que eu sou custo. Eu falo, não sou custo, não. Eu sou investimento. Eu já até briguei com o cliente por causa disso. Mas se você me vê como custo, a gente está na mão errada. Você tem que me ver o quê? Como investimento. Ou seja, eu vou te trazer de alguma forma algum retorno, né? Uhum. E só que ainda existe aqueles aqueles empresários que têm a ideia da contabilidade como custo e não como investimento. E você falou aí, né? Você é um investimento, não um custo. Você já chegou a mostrar para algum cliente que já chegou... teu honorário tá muito caro. Já chegou, assim, a falar, olha só, deixa aqui, você tá no regime errado, você tá pagando a mais, vem cá que você vai economizar tantos mil por mês. Só que você já chegou, exatamente. A economia já pagou o honorário todo. Sim, exato. Eu gosto você já chegou a fazer uma economia, assim? Já. Tem clientes que às vezes veio até pra gente determinado, veio com algum problema, com alguma multa, com algum imposto, que a gente fez um planejamento, um estudo preliminar antes desse cliente vir pra gente, e a gente mostrou ali que o cara economizou, sei lá, 70, 100, 80 mil, depende, cada cliente é um caso. Sim. Mas ele economizou, exemplo, 100 mil reais no ano, eu cobrei ali a mais para ele 10 mil, ou seja, eu botei 90 mil, injetei 90 mil no caixa dele, através de um planejamento tributário, fiquei com 10 e tá achando ruim de me dar esses 10. Ou seja, ele estava num outro local, estava pagando esses 100 a mais, eu retornei 90 para ele e ele não teve problema em me dar esses 10. Então, assim, mas cabe ao contador, né, a nós, contadores, se posicionar e mostrar. Por quê? Se a gente se delinear por baixo, o mercado vai ficar por baixo. Porque, infelizmente, tem um na esquina ali que cobra 500 reais e tem outro que cobra 5 mil reais. Por que essa diferença? Você acha que aquele de 500 vai te entregar a mesma coisa do de 5 mil? Eu acho que não. É nítido que não. Mas como que você mostra isso pro seu cliente? Por ele ter essa consciência, tipo, você é um contador. O que você vai fazer, o de 500 também vai fazer. Como que você faz isso? Através, simples né? Pelo planejamento. O planejamento tributário. É números. Exatamente, é números. Proximidade ao cliente. Tem gente que deixa lá, fica pagando o contador, recebe guia, paga. Também tem empresário assim, que não quer saber de nada da empresa, toca do jeito dele ali. Tem perfil. 500 reais, tá lindo, maravilhoso. E o cara fica vendo negócios iguais ao dele surgirem e passarem ele no mercado. E às vezes não tá sabendo por quê. Mas o cara também não estuda como que ele vai traçar novas estratégias, não procura o contador dele para saber o que ele pode fazer para economizar, para ter mais dinheiro, igual você falou, para ter mais caixa, para
Porque dependendo de uma economia, Josué, ela impacta para o cara fazer um investimento, comprar uma máquina nova, expandir. Porque a gente está falando de uma economia mensal, aí você multiplica ela para o ano, para 2 anos, 5 anos, coisas do tipo. Olha que investimento. Só dessa empresa aí foi quase Muda. 1 milhão, bateu 1 milhão. Já pegamos nesse caso de diferença. Você tem dois casos assim que eu me recordo muito bem. Um era um cliente que esse cliente, eu fiz um trabalho apartado para ele somente de consultoria, mas qual era o problema dele? Ele viu que ele achava estranho que ele vendia para o e-commerce, plataformas digitais. Ele viu que ele não conseguia chegar naquele preço, né? Eu falei, pô, como não consigo, José? Esse preço, como é que esse cara vende? Esses caras estão sonegando, não estão pagando. Mas eu falei, cara, mas você já comprou alguma vez? Veio nota? Ele, cara, vem nota, muito estranho isso. Eu falei, pô, vamos verificar. Aí a gente foi verificar onde estavam esses clientes, esses concorrentes deles, fornecedores. Estavam todos, a grande maioria, no Espírito Santo. O Espírito Santo é um grande estado que tem benefício fiscal. Então, ou seja, o cara deixava aqui ele estava pagando a alíquota cheia na época, 20%, e no Espírito Santo lá o cara estava pagando 1,3% na saída. Então, olha, a gente sai de 22 para 1,3 na saída. É uma diferença gigante. O cara estava ganhando aonde, que eu falo? No imposto. O imposto do cara estava vendo o quê? Caixa. Ele conseguia vender mais barato e estava engolindo vários concorrentes. Então, esse cliente, vamos buscar um benefício fiscal no Espírito Santo. Ele foi para o Espírito Santo, conseguimos botar ele no benefício fiscal, ele se enquadrou, começou a ganhar mercado. Hoje eu acompanho ele aí, mas eu vejo que está ganhando mercado e não morreu, entendeu? Porque às vezes o cara fica preso ali, né, naquela coisa de tributo e esquece de se planejar. Então se planejou e hoje está muito bem. Uma história legal sobre isso, trazendo um pouquinho para o mundo do marketing, que é o meu mundo hoje de atuação. A Pets fez uma campanha de marketing usando totalmente o raciocínio tributário. Eles fizeram o seguinte: eles queriam fazer doações para instituição canina, gatos e tudo mais. E aí, eles poderiam pegar uma parte do faturamento e doar? Poderiam. Sim. Só que o faturamento deles tem um imposto lá que paga e tudo mais. Então, beleza. O que eles fizeram? Eles lançaram um livrinho que tem lá, fica do lado do caixa lá, e aí sempre que você vai pagar sua conta, você quer levar esse livrinho aqui que vai ajudar, acho que é uns R$20, você vai contribuir para uma instituição. Por que tem algo tributário por trás disso? Eu estou vendendo um produto, igual um outro produto, poderia vender uma ração e pegar R$20 dela. O livro aqui no Brasil, ele é isento de impostos. E aí o que eles conseguem fazer? Eles conseguem vender um produto, pegar esse dinheiro que não tem imposto, e doar. E a partir 100%. Do momento que ele faz uma doação, ele tem, eu acho que um abatimento de imposto de renda, alguma coisa, não tem? Tem. E aí, o que ele faz? Ela consegue ajudar várias instituições, caninas e tudo mais, e economizar. Caramba. Por causa de uma campanha de marketing que ela está fazendo. Então, todo mundo sai ganhando. Conhecemos vários cases de sucesso. Um muito famoso é do McDonald's, questão da batata frita, do refrigerante. O produto de refrigerante ele é um produto que tem a tributação menor, né? Você não paga PIS/COFINS, não paga... Não é que você não paga, você já é retido no momento no fornecedor. Então, quando você vai vender, esses impostos já estão recolhidos, então você paga menos tributo. Então, eles fazem um combo, né, que a gente fala. Se você pegar a nota, você vai ver com o refrigerante, ele tem um preço absurdo, de mais alto, e o sanduíche um preço menor. Por isso, para quê? Forma de tributação. E existem vários casos. Tem a questão do... Eu lembro do wafer, né, dessas empresas que fazem um bombom. Bombom é um wafer ou é um bombom chocolate? A tributação é diferente. Então, você consegue economizar no IPI por causa da classificação correta. Você imagina uma empresa, Lacta, Garoto, quantos milhões ela economiza por uma simples classificação correta? Porque o produto do principal... wafer pro bombom. Pro bombom? A tributação é diferente. O wafer, se eu não me engano, não lembro qual é o menor. Então, assim, tem vários cases de sucesso no mercado que a gente... Questão de construção civil, tem a questão hoje da incorporação imobiliária, do RET, e muita gente não conhece. Eu vejo o cara está construindo e vendendo imóvel e fala, amigo, por que você não incorporou? Por que você não aderiu ao RET? O cara nem sabe o que é. Então, ou seja, o cara está pagando lá 6%, 7%, eu consigo trazer esse contribuinte para pagar 4% de imposto. Estou falando de uma incorporação imobiliária. Exemplo onde mesmo a gente grava aqui, são 180 salas. Você pega 180 salas, né, você imagina o valor de mercado de cada uma, você pega 1, 2, 3% de diferença nesse empreendimento todo. É muito dinheiro. Sim. Então, ou seja, o planejamento tributário é vida. Não é. Muda, a gente sabe, você na gestão não precisa nem
nem falar, né? É um ótimo aí, líder nessa parte de gestão. Mas você, assim, liderança, né? Na verdade, na parte de liderança. O que te move, Josué? A você ser um bom líder, assim, né? Trazendo mais para o outro lado da moeda. Tem a gestão, mas tem também o pessoal, né? Que fala. Porque o pessoal lá te ama. Então... Então, eu digo, por exemplo, a gente fala que liderar é exemplo, é verdade. Primeiro, durante o meu caminho, minha trajetória, tive bons exemplos e maus exemplos. Os maus eu falei, eu nunca quero botar isso na minha empresa, quero que seja totalmente diferente do que é feito aqui ou do que eu vi. Então, ou seja, tratar as pessoas com respeito não é nada de diferente, é o mínimo. Né? Então, ou seja, todos os nossos colaboradores são tratados com respeito, com cuidado, com carinho. Logicamente, a gente não consegue agradar a todos, mas a gente tem todo um cuidado para, né, ali um ambiente de trabalho. A pessoa passa, às vezes, muito mais tempo com a gente do que com a família. Então, ou seja, tem que ter um ambiente propício, um bom ambiente para as pessoas trabalharem. Eu fui até em uma palestra, eu achei muito interessante uma frase, eu não vou me recordar o palestrante que foi. Se você se lembrar, você fala aqui. Que ele fala que é muito difícil um líder, ele ser um bom gestor e um bom líder ali, porque assim, quem é um bom líder, às vezes não é um bom com pessoas, às vezes ele não é um bom gestor no estratégico, que não é o caso do Josué. O Josué é muito bom assim, né, no estratégico. Como que você faz para balancear aí o estratégico do pessoal? Então, a gente fala que tem a pirâmide, né, que tem ali os 3 níveis, que é o estratégico, o tático e o operacional. Então, como eu estou no estratégico, gosto muito de ideias, de planejar, eu preciso de boas pessoas no tático, né, que é os níveis de gerência, os níveis de analistas, os níveis de coordenadores, para me ajudar. Eu sozinho não consigo tocar o escritório, tenho plena ciência disso. O escritório é movido por pessoas, né? Então, até eu falo sempre da nossa missão e visão e valor, elas são inegociáveis, e a gente tem que ter respeito com as pessoas que estão envolvidas no processo, sejam as pessoas internas, os nossos colaboradores, e com os nossos clientes. Então, tenho ajuda de boas pessoas para ajudar a gerir hoje o ecossistema da e-gestão. Então, isso eu passo aos meus gestores, que me auxiliam muito, né, nessa parte de gestão de pessoas, gestão de processo, que estão comigo ali no dia a dia. E eu vejo um negócio lá na e-gestão que eu não costumo ver muito nas contabilidades, que o clima, ele lá dentro da empresa, ele é muito enérgico. Sim. E o serviço da contabilidade, o trabalho em si, ele é muito forte, é muito estressante, sim, que não é à toa que é uma das profissões que mais estressa, né? Aí o bancário e o contador. E eu vejo que lá é diferente, a galera é mais leve. Também o seu time é muito jovem. Sim. E aí eu queria saber como que você faz para lidar e para trazer essa ideia dessa cultura que tem hoje lá na gestão? O pessoal é super animado com as coisas. A gente fala que todas as empresas, todos os empreendedores têm que ter cultura. Então a gente tenta implantar a cultura ali. E a cultura ela tem que ser muito enraizada, né? Sim. Porque se ela for se perde. Exato. Então é a questão da liderança, porque por cópia. A gente fala liderar é ser espelho, é ser referência. Então se começa de cima para baixo a gente fazer e servir de exemplo, as pessoas tendem a copiar. Então, assim, a gente vem há um tempo implantando nossa cultura, mostrando a todos a importância de mudar culturalmente, a importância deles para conosco. Então, é cultural, é empresa ter cultura. Seja de vendas, seja chamar o time, isso é muito importante. E Josué, a e-gestão ela teve um boom um salto, né? Muito rápido. Sim. Você esperava por isso ou não? E uma outra pergunta também. No começo, tinha essa cultura? Ou não? Você só foi indo e depois falou, opa, você chegou um tempo e falou, não, tem que colocar uma cultura que senão daqui a pouco, quando tiver com mais pessoas, mais clientes, eu não vou aguentar. Olha, eu falar que eu não esperava o planejamento, o crescimento, eu estaria errado. Então, ou seja, eu comecei um negócio para crescer, para estar entre os melhores. Inclusive, a nossa visão, né, é se tornar referência no mercado, e a gente está buscando isso todos os dias, um dia de cada vez. O que você perguntou? Eu esqueci.
da cultura. Se no começo, se você sempre teve essa cultura, porque Não, hoje... não, lógico que não. Assim, né, a gente teve, eu sei aonde eu queria chegar e aonde não cheguei e aonde eu quero chegar, isso eu não tenho dúvidas. Mas no começo não. Por quê? Eu comecei sozinho, eu saí desse escritório, como eu contei um pedaço da minha história, 17 anos trabalhando no escritório como CLT, né? E logo em seguida, né, com muito medo, a gente lembra, a gente conversou no dia, falei, não aguento mais, onde eu estou trabalhando, eu não quero ficar ali, já não dá e tal. E você falou, pega, sai dali e segue sua vida. Você pode, você tem talento, você é um cara bom. Só que surge o medo, né? Empreender no Brasil. Sempre falam, o cara que empreende no Brasil, ele merece um troféu, um guerreiro. Porque ele tem que ter saúde mental e física muito forte, porque todo dia é um desafio. Eu não tenho essa cabeça, sabe? É uma vida muito solitária. Caralho, Sim, exato. É muito problema. Da minha contabilidade, eu falo, eu tenho muito problema. Não meu, dos outros. É muito problema. Às vezes eu vejo assim, o Josué, quando chega em casa, o Josué não descansa, ele não consegue descansar. E quando uma empresa dá um problema, nossa, mãe do céu, depois de 6 horas você não resolve quase nada, né? Sim. Prefeitura, nada. Meia-noite, o site, enfim. E, cara, o Josué fica pilhado, fica virado. Enquanto eu não resolvo... Enquanto ele não resolve, enquanto ele não soluciona aquele problema, ele não acalma. Isso é dele, mas isso é para todos os clientes dele. Deu algum probleminha, não conseguiu resolver, ele fica com aquela coisa... É o que eu falo com as pessoas, com os empreendedores. Não terceirize o seu cliente, né? É muito importante você estar presente com o seu cliente. Logicamente que eu tenho... pessoas para me ajudar. Eu sozinho não consigo fazer o escritório andar. Tenho pessoas que me auxiliam, mas eu não terceirizo meu cliente. Eu estou presente com o meu cliente, eu estou perguntando, eu faço reuniões. Tem cliente que não precisa de estar acompanhado todo o tempo, mas tem clientes que precisa desse acompanhamento. Necessita né? dessa Às vezes demanda, tem muito funcionário, tem uma demanda maior de gestão financeira. Então é importante estar perto do cliente. Então eu falo sempre com os empreendedores, não terceirize o seu cliente. Esteja você com o seu cliente. Pois amanhã pode chegar uma outra pessoa e ele te trocar por R$50, porque você nem vê o seu cliente, entende? Então esteja sempre presente com o seu cliente. E aí eu tenho uma pergunta interessante, já que você entrou nesse papo que empreender aqui no Brasil, certo, tem que ser meio maluco mesmo, né? Tem que ser. Tem que estar, eu digo que inconformado, porque a gente vai passar muita raiva. Isso aí. É querer mudar o Brasil. O empreendedor ele quer mudar o Brasil. Exatamente. Que conselho que você daria para alguém que quer começar a empreender, que acredito como você, muita gente está fazendo ciências contábeis com a ideia de, quando sair, ter um escritório? Qual conselho você daria para esse tipo de pessoa? Conselho, estude muito, esteja sempre à frente dos demais, estudando. Estamos agora numa mudança constante com a reforma tributária. Então procure estudar, esteja à frente dos seus concorrentes, porque não seja mais um na multidão. É muito importante. Isso é uma coisa que você sempre fala, né? Eu sempre falo, ser diferente dos demais. Você tem uma música que fala, né? Diferente dos demais. Seja diferente dos demais mesmo. Por quê? Toda profissão tem muita gente. Tem aí profissão que tem mil pessoas e 2, 3 se destacam. Então, para destacar, você tem que correr atrás. Não adianta eu ficar sentado na minha cadeirinha. A gente foi ter uma palestra, como é que chama? O método TBC. TBC, É o método TBC. Sabe o que é o método TBC? Não. Tira a bunda da cadeira. Então, ou seja, tira a bunda da cadeira, corre atrás, vai estudar, a internet está aí. Hoje a gente tem tanta... Antigamente, quando eu era criança, eu tinha método TBC, muito bom. TBC. Também eu ouvi, não é meu. Então, isso é o método mais importante. Eu falo para aquele que está surgindo, TBC. E aí, legal, você falou, deu um conselho para quem está começando agora no mundo contábil, quer empreender. E se fosse você agora, encontrando lá o Josué do começo da gestão, o que você falaria com ele? Lá quando você estava sozinho, terminando a faculdade, falando assim, agora, tá chegando a hora. Rapaz, primeiro, olha, uma pergunta difícil. Né? A gente sempre, quando é com a gente, né? É mais difícil. É mais difícil falar da gente, qualidade, defeito, eu falo que é muito complicado. Mas primeiro eu daria parabéns para o Josué, lá de muitos anos, né? Porque o Josué lá não tinha... minha família não é uma família de empreendedores, todo mundo trabalhou, família muito humilde, isso não é vergonha nenhuma.
Mas quando você já vem de formação, você já vê seus pais investirem, seus pais trabalhando, seu pai no mercado de trabalho, é diferente, né? Já tá tudo na veia, a visão de mercado. A visão é diferente. Então, assim, geralmente tende a todo mundo seguir aquela linha ali. Então, assim, eu daria os parabéns pro Josué. E falaria com ele, toma cuidado, na hora de você fazer determinada coisa, não faz desse jeito. Faz desse jeito aqui que vai dar certo. Porque às vezes a gente bate pé ali, a ferro e fogo. Não faz emoção, né? Exatamente. Entendeu? Então é muito importante a gente iniciar hoje com planejamento. A gente sabe que é difícil, porque geralmente o que o brasileiro faz? Ele abre um negócio, deu certo, ele continua. Vai crescendo, ele vai se organizando. Então, e tem condição, já estuda o mercado, já faz um planejamento. Hoje existe aí Sebrae, que te auxilia, tem profissionais mesmo de contabilidade, que o profissional ele vai te auxiliar nesse início de negócio. Então, procure pessoas, procure estudar para estar à frente. É isso. Eu falei para o Josué, estude mais e faça as coisas aqui para dar certo. Eu errei algumas coisas que eu faria diferente hoje. Uma coisa que eu reparo bastante no mundo da contabilidade, que os contadores... a maioria, mas não todos, né? Eles estão presentes em eventos CRC e tudo mais. Só que eu não vejo muito essa movimentação em eventos de empreendedores, eventos para empresas no geral, negócios. Igual vocês falaram aqui várias vezes sobre treinamentos que vocês estavam, curso que vocês foram, e não são cursos para contadores. Não são treinamentos para contadores. São treinamentos mercado, liderança, desenvolvimento de negócio, uma outra visão que o cliente de vocês frequenta. Certo. E aí, o que eu acho muito legal é, se eu estou num tipo de evento desse, eu observo que meu contador está lá. Porque eu sei que é um cara que está buscando e vai me entender muito melhor. Porque dependendo do contador, eu chego com uma visão querendo transformar várias coisas e ele vai falar assim, não, esquece isso aí, não dá para fazer isso aqui de forma tributária não. Mas é um cara que está ali parado naquela contabilidade, naquele mundo ali, que mudou já isso muito. Sim. E aí eu não vejo muito contador. Você costuma encontrar muitos contadores nesses eventos? Muitos não. Até às vezes a gente vê. É mais empresário. Mas o que eu sempre falo, eu gosto de ir é muito importante estar nos eventos do CRC, eventos contábeis, é muito importante. Voltado, né? Exato, porque ele apresenta ferramentas novas. Só que eu falo assim, é muito voltado para o meu mercado. É onde eu vou ver ferramentas novas que vai me agregar no meu dia a dia, algo que consiga acelerar meu processo. Só que eu acho muito importante também estar nesses eventos de gestão de pessoas, gestão de processo, onde eu tenha empresários, né? Então eu falo, é muito importante o seu contador, veja se o seu contador está nesse processo, porque muitos dos contadores deveriam estar nesses eventos. Eu acho que até para ter uma outra visão, né? Igual você falou. Às vezes o empresário vai para o contador, leva determinado assunto, ele fala, não, isso aqui não dá para tributação. Mas quando você está dentro, você está inserido em palestras, em congressos, você tem uma outra visão, você faz network com as pessoas que estão, com os empresários que estão ali. Então, assim, poxa, você sai um pouco ali da tua bolha, né? Como diz, igual na minha profissão mesmo de marketing. Igual, eu trabalho com vocês também fazendo contabilidade. Se eu não sei um pouco sobre contabilidade, eu agrego até determinado ponto. Se eu tenho conhecimento sobre o mercado, como funcionam as coisas, eu consigo agregar mais. E esse é o legal. Cada cliente a gente tem que entender mais sobre o mercado dele. E é isso. Você entender sobre o mercado do seu cliente, você vai conseguir agregar muito mais. É questão de tomar decisão. Como é que eu vou estar com o meu cliente? Ele quer tomar decisão, ele quer crescer, ele quer aumentar, ele quer abrir filial, ele quer lançar um novo produto. Se eu não sei, eu sei apenas da conformidade, só de gerar guia para ele. O que eu vou agregar para esse cliente? Então, ou seja, eu estou onde o contador dele não está. É onde eu consigo fazer o quê? O network, conhecer um cliente e a gente conversar. Então, ou seja, esteja onde os demais não estão. Esteja lá. Entendeu? Falando sobre isso. Outra dica aí, anotem. Esteja onde os demais não estão. Falando sobre isso, hoje estamos num lugar que os demais não estão. Exato. A gente não vê muitos contadores com podcast. Aqui na região, acho que não tem. Eu acho também que não tem. Mas tem contadores que tem, que eu ouço alguns, né? Não. Aqui, a gente diz próximo, não conheço. Não tem, né? Não conheço. E aí eu queria que você me dissesse, porque eu lembro da história direitinho quando você trouxe, falando que você queria ter um podcast. Certo. Mas a galera não sabe.
Me conta um pouquinho o que é gestão na veia para você, o que você quer trazer, quais são as ideias para cá. Nosso primeiro episódio, quero saber de você. Certo. Então, o gestão na veia não era nem esse nome, a gente queria criar um podcast. Sempre foi minha intenção ter um podcast para trazer aqui empresários, pessoas, contar os cases de sucesso. Pois muitas vezes a sua dor pode ser a dor de outra pessoa, e isso aqui vai ajudar ele a solucionar de alguma forma. Então, a ideia sempre foi essa, de trazer, de fazer um podcast para solucionar as dores de outras pessoas. Então, gestão na veia significa isso. É a pessoa vir aqui, contar a história dela, ver como a contabilidade, o contador, não precisa ser a gestão, ou como o contador dela auxiliou ela, para que as demais empresários entendam que a contabilidade não é custo, é um investimento. Eu sempre falo, procure um bom profissional. Não precisa ser gestão, mas procure um contador bom, procure um profissional bom, pois ele vai te auxiliar, ele vai fazer um planejamento, ele vai economizar tributo para você. Eu fico assim maravilhado quando chega um determinado cliente. Às vezes a gente vai fazer esse planejamento para ele, a gente olha 5 anos para trás, a gente tem que poder recuperar. Olha que hoje tudo bem que isso já está mais generalizado no mercado, mas a gente ainda consegue gerar receita com isso, né? Hoje tem a questão do BPO financeiro, a terceirização do setor financeiro da empresa. Então, ou seja, é modelo, são nichos de negócio, e o contador tem que estar atento. Por quê? Se eu não estiver preparado, o meu contador do meu lado vai estar e ele vai tomar meu cliente. Ele vai tomar seu cliente. Entendeu? Isso acontece muito no mercado, né? Sim. É uma coisa realmente normal. Porque, o cara vê, tá, eu tenho uma empresa, vou colocar aqui um exemplo. Você é meu contador hoje. Tô ali com você. E tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem, porque eu sou dono de uma empresa, eu sou totalmente leiga nessa parte de contabilidade. Aí, de repente, vem ali, eu escuto falar da gestão. Aí, o Josué vai, me apresenta uma proposta, mostra pra mim aquele mundo que ele mostra, né, nas apresentações dele. Cara, não tem como a pessoa falar, gente, o que eu tô falando? Eu vou falar com o meu contador, cara, isso aqui é verdade? Isso existe? Existe. Por que tu nunca fez isso? Na verdade, eu nem falaria. Eu, dona de empresa, né? Cara, eu não falaria, não. Fala, meu amigo. Já passei por ocasião. Mas, falaria, olha, sou muito grata, né, Lipe? A gente ficou um tempo. Só que assim, cara, perde dinheiro. As pessoas perdem muito dinheiro. Tem empresários que perdem muito dinheiro. Eles não sabem. Até porque não é o papel deles saber isso, sabe? É o papel do contador. Ele paga um prestador, né? Exato, um profissional para isso. Mas o cara que está ali auxiliando, o cara não consegue, sabe? E quando vem o Josué com esse mundo de informação, o cara sai da reunião até meio assim, desnorteado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que muitas das vezes o empresário contábil, ele tá ali envolvido no problema, no meio do problema, resolvendo, apagando os incêndios, que igual você falou, você tem vários problemas dos clientes, né? E aí ele passa a não olhar o negócio dele de uma forma que é, como eu posso agregar? Como eu posso transformar meu cliente, a vida dele? Ajudar ele a empreender de uma forma mais sadia, correta, que ele economize imposto e tudo mais. Então, ele só está ali fazendo o que ele consegue fazer, né? O mais do mesmo, né? Exatamente. Aí que tá o perigo. Eu vou numa reunião, é um cliente nosso, ele vai saber que é ele. Ele fala, Josué, tem uma história... Ele sempre me conta a reunião. Tem um empresário, ele tá voando, tô no avião dele. O avião dele tá em pânico e Deus fala pra ele, você pode salvar 3 pessoas. Quem você vai salvar? Eu vou salvar minha esposa, o meu advogado e meu contador. E é verdade, você vê a importância do contador. Ele sempre conta essa história e eu acho fantástica. Legal. Legal. E, Josué, você já mostrou aí pra gente que você é apaixonado na sua profissão, não precisa tá escancarado em você. Mas, assim, você se sente realizado? Sim, porque eu falo que eu não trabalho. Ou melhor, deixa eu formular aqui. Você se sente realizado na sua carreira? Sim. Você sempre soube que seria contabilidade ou não? Ou tinha uma outra carreira que você queria? Não, antes, assim, de trabalhar no escritório, né? Eu gostava muito de esporte, fui para a Secretaria de Turismo, mas a minha ideia era ser professor de matemática. Tanto que eu fiz vestibular na época para matemática, passei em algumas universidades, só por questão financeira, a faculdade era longe, em Três Rios, se eu não me engano, tinha CEDEG, mas eu não sou muito... Não é que eu não sou adepto, eu não gosto muito de estudar de forma remota, né? Os EADs, nada contra, mas não funciona para mim, né?
Que então, bom, né? Você não foi. Isso. Pois é. Mas acho que hoje eu estaria... Não sei se eu estaria frustrado, né? Mas eu não vejo outra coisa a não ser a contabilidade para mim. Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Então, assim, eu prestei esse vestibular na época, mas por questões financeiras, minha família não pôde me enviar para essa outra cidade. Então, eu comecei a trabalhar por isso. Foi um dos motivos que eu queria começar a trabalhar cedo, para ter minha renda, para ter meu salário, que eu não tinha como eu depender. Minha mãe não tinha condições, já com 17, 18 anos, eu tinha que trabalhar porque minha família não tinha condições de estar me ajudando ali somente a estudar. Eu sempre falo que os pais que podem ajudar seus filhos ajudem a estudar, ajudem, pois é muito, mas não é a nossa realidade, né, da grande maioria, a gente sabe também que a maioria estuda e trabalha, mas é muito mais difícil. Aquele não pode só estudar, mas que se empenhe também, né? Porque é muito fácil gastar o dinheiro do pai, tá na faculdade lazoniano e gastar o dinheiro do pai. Não, se você quer estudar, eu vou te ajudar, eu vou investir em você estudar. Se formar. Entrando um pouco para esse lado mais pessoal, né? Se você pudesse só estudar, como eu posso falar? Onde que você acha que você estaria? Se eu pudesse só estudar... Só estudado, ter participado, assim, frequentado bons colégios. Eu sei que quem faz não é como é que é aquele estado? O colégio não faz o aluno que faz o Exatamente, o colégio não faz o aluno, é o aluno que faz o colégio. Mas, assim, você acha que isso impactaria de uma outra forma? Se você tivesse acesso a colégios bons, a cursos... Tudo de primeira. Exato, só estudar, sabe? O que você... E com essa força de vontade que você tem, você acha, assim, que você não seria um contador? Porque... Eu acho em qualquer profissão, só que me adiantaria o processo. Um processo que eu levei tantos anos para chegar, eu acho que eu anteciparia. Porque você entrou na faculdade com quantos anos? 28? Já era, tinha a faculdade a faculdade veio para Três Rios, eu logo entrei nela. Aí. Então eu entrei com 28, 29 anos. Basicamente já entrou um pouco mais velho, sabe? Uma vida inteira fazendo contabilidade, mas o curso mesmo. A faculdade me serve muito, ensina muito. Sim. Mas o dia a dia do contador, o dia a dia do escritório, você não vê nada, quase nada lá. Quase nada. Você vê assim, aqueles professores que já são contadores formados. Mas, assim, de contadores formados mesmo no meu curso, tive poucos, dois ou um professor. Porque é muita matéria, né, agregada, administração. Você vê muita gente que trabalha na área contábil há bastante tempo, tem maior dificuldade na faculdade. Sim. Você vê que é muito diferente. É totalmente diferente, da faculdade para o dia a dia. Realmente totalmente diferente. E eu fico até muito triste, né, que o nosso curso, acho que acabou agora, não tem mais, não abre mais turma. E a gente é um nicho, e é um mercado difícil de achar mão de obra. Uma mão de obra boa. Muito difícil. E quando você acha, segura ali, cuida com carinho do seu colaborador, porque senão, meu filho, vem outro o mercado e pega. Tá porque o mercado é isso aí, tá escasso. Tá muito escasso. Pessoas boas em qualquer profissão tá difícil. Eu acho que tá muito escasso. Muito difícil. Eu acho que tá muito escasso. Tem muito profissional bom, isso tem, mas também tem muito profissional ruim. Como toda profissão, seja contabilidade, até o vendedor ali de material de construção. Sempre tem os destaques em cada profissão. Sempre eu falo, sempre tem o doutor em cada área. Quando a gente fala, até eu falo o exemplo do pedreiro. O pedreiro, mas cobrou isso tudo? Ué, eu sei fazer você embalsar uma parede? Então tá certo, cara, tem que cobrar aquele preço mesmo. Então cada doutor na sua área. Então não critica o preço, o trabalho do outro. E quem você deve, assim, não é que você deva nada a ninguém, que é o que você falou. Você tinha um terreno e te deram ali, né? A enxada. Morro a cavuquei. Exato. Mas você deve, assim, um obrigado a alguém, assim, que te forjou, não só ex-patrões, mas, assim, às vezes amigos, te inspirou alguém, clientes, alguém que falou alguma coisa que te virou ali a chave. Então tem uma passagem, uma lembrança nesse escritório que me marcou muito. Os elogios do gerente, assim, que sempre fala que eu escrevia bem, que foi um despertar ali. E tinha um cliente que tinha nesse escritório, ele trabalhava com um produto químico, né? Eu não lembro de que em si, assim, mas isso logo no começo do escritório lá. Esse cliente um dia foi lá conversar comigo, tirar algumas dúvidas de tributação, de imposto, ele estava enquadrado na 697, vinha com a dor de um outro escritório e tal, então ele foi para esse escritório. E ele me falou assim, Josué, rapaz, você é bom. Pô, eu fiquei todo cheio, né? Receber elogio é muito bom, a gente não pode ser hipócrita.
Mas ele falou, pô, José, você é muito bom, cara. Por que você não vai estudar? Você não faz... Por que você não abre seu escritório? Eu falei, pô, tem que fazer a faculdade e tal, não posso. Ele pô, quando você abrir, você me procura. Falou assim mesmo. Quando você abrir, me procura. Eu falei, pô, mas não é bem assim e tal, tem que ter o curso e tal, tem que estudar durante 4 anos e tal. Ele, cara, mas ó, tô te falando, estuda, você é bom. Não te vejo aqui por muito tempo, procure seu espaço que você vai voar. Então, ali, esse cliente, uma coisa que você vê que ele me falou isso há 15 anos, sei lá quantos anos atrás, ele me despertou. Foi ali. Logicamente, sempre durante o percurso, passam pessoas que a gente tem que agradecer. Na faculdade, muitos professores me ajudaram. Teve um professor que eu falo, ele me ajudou muito. Teve um período da minha vida muito difícil, ele me ajudou. Sempre me auxiliando, dando força. Então, assim, passam várias pessoas. Então, mas minha mãe, não posso deixar nunca de esquecer dela, com toda a dificuldade do mundo, sempre me incentivou a estudar. Ela fala que nem precisava, José, você nunca me deu trabalho com estudo. Realmente, eu lembro direitinho, criança em casa, eu chegava, pequenininha. As primeira coisa que eu fazia, conta. Eu chegava no colégio, entrava na sala e ia fazer meu dever. Geralmente, criança, o que ela faz quando chega do colégio? Joga tudo ali e vai pra onde? Pra rua. Na minha época era, né? Porque onde a minha mãe mora, é uma rua sem saída. Então, a última casa é da minha mãe e do vizinho dela. Cara, quando eu chegava do colégio, nossa, mas céu, era rua. Aí, eu era o oposto. Eu era daquelas crianças que eu estudava à tarde, aí eu chegava por volta de 5 horas, louca pra brincar, porque já tava cheio de crianças. As crianças que estudavam de manhã, já tava ali esperando as crianças que estudavam de tarde. Então, eu ficava desesperada. E no dia seguinte de manhã, eu sempre acordei muito cedo, né? Já é uma parte, já é uma rotina minha, acordar muito cedo. Então, eu acordava cedinho, aí eu ia e começava a estudar. Mas ele não, ele é o oposto. Ele chegava... Não, assim, sim. Né? Ele já chegava, mas assim, é uma coisa que eu acho muito legal. As irmãs dele falam, né? Que ele tem disso, sempre foi assim. Elas não... Isso ensinava uma coisa ou outra, porque, assim... Criança, né? Criança. Vai ter, assim, as suas limitações, suas dúvidas. Mas elas falam, ele sempre foi, assim, desde pequenininho. E realmente, já predestinado, né? Eu sou suspeita a falar, mas, enfim, convivo, né? Meu marido dorme e acorda. É um excelente profissional. Tá com ele até brilhando, viu? Ela é chorona. Eu sou chorona. A gente vê assim, essa casca, essa mulher é braba, mas ela é muito emotiva. Ela leva tudo pro coração. A gente fala, não pode levar pro coração, Tatiana. Mas ela leva pro coração. Às vezes, quando ela tenta fazer no escritório uma coisa, pro pessoal, né, que mexe com o RH do escritório, ela tem mais tato com pessoas do que eu. Então, eu falo, por isso que eu tenho boas pessoas para me auxiliar embaixo. Então, é ela que cuida. E, às vezes... alguém fala alguma coisa ali que não gosta, né? Ela leva aquilo pro coração. Ai, fica chateada. Ela fica chateada, ela fica triste. Ai, que eu tô chorando. Entendeu? Mas fala com a cara, você não tem que ver porque 1 ou 2 reclamou, a gente fez para todos. Então, assim, se todo mundo tá satisfeito, esquece aquele que falou. Não, mas vamos fazer pra maioria e fazer a nossa parte. Não, mas eu tô chorando que eu fico muito feliz, sabe? Tipo, eu peguei, assim, todo esse processo dele, sabe? Aqui. Me ajuda aí, que essa parte aí é um pouco mais pessoal. Mas, assim, eu peguei todo o processo ali dele. Então, eu vi as noites, assim, claro, que passou, né? Na faculdade, eu lembro de uma vez que eu passei até mal, porque eu sou da noite, eu sempre falo, eu gosto de estudar à noite. Que você tomou. Eu tomava Coca-Cola energética pra estudar, pra virar a noite. Então, um dia eu passando mal, eu comecei com o coração palpitar, deitei no chão. Aí me chamou, aí eu já dormindo, porque era 2 e pouca da manhã. Pra você ter noção, era 2 e pouca da manhã, eu tava já dormindo, que eu tinha que acordar cedo no outro dia, que eu trabalhava, né? E ele também trabalhava. E eu falei, o que foi? Aí ele, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou morrer. E eu falei, meu Deus, o que eu vou... E eu meio sonolenta, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Então, assim, aí ele deitou, assim, no chão, sabe? Eu fiquei muito nervosa. Mas eu fico muito feliz, sabe? Josué, aprendi muito, né? Quantos anos que a gente tá junto já? E como é que tá a Coca, o energético hoje? Acabou, parou? Só Coca Zero. Não, só Coca Zero. Não tem mais... Depois do escritório não tem muito mais coração pra isso. Mas o que eu falo também, a gente é sempre buscar o melhor. Logicamente, não toma energético Coca-Cola. Por favor, pode morrer. Não eu, façam de fato, isso. passei muito mal. Meu irmão...
Passei muito mal mesmo. E era todo dia, era aquele energético 2 litros, cara, era um coca de 2 litros, exato. ele pra dentro pra estudar. Era por dia um energético de 2 litros inteiro? Época de prova, sim. Porque o que acontece? Sempre que... quando eu entrei na faculdade, eu falei, eu vou me formar com o meu CR acima de 8 ou 9. Acima de 8. Eu falei, beleza, eu quero meu CR... Gente, nada contra. Porque o pessoal fala, mas você é muito chato. Não é que eu sou chato. Eu falo, eu sempre busco o melhor pra mim. Eu falo, ele é chato. Ele é chato. Eu busco o melhor pra mim. Eu quero me formar com o meu CR acima de 8. Meu irmão, chegou o primeiro semestre, fechei tudo acima de 9. Falei, vou subir essa tabela aqui. Eu quero fechar meu CR acima de 9. Enquanto ele tava lá, e eu... Isso aí, eu me matava, estudava de noite, estudava mesmo, saía do escritório, ia pra faculdade. Aí o que acontece? Eu tinha aquele tempo de estudar o quê? Era depois da faculdade de 10, um professor até falava pra gente, lembra? Professor, não tenho tempo de estudar. Aí o professor perguntava, o que você faz Márcio, né? um professor Márcio. O que você faz de 11 às 6 horas da manhã? Dormindo, então estude nesse horário. Nossa, eu estudava nesse horário. Quando ele falou isso a primeira vez, eu lembro direitinho. Eu sou muito, assim, do dia. Cara, vai dando 9h30, 10 horas, eu já tô desmontando já. Porque eu acordo muito cedo. Quando ele falou aquilo, o que você faz de 11 às 6? Márcio, se você escutar, tá? Não é coração, não. Ele então você estuda. Eu acho que ele falou voltado pro grupo que eu tava, assim, né? Das pessoas que eu tava. A galerinha ali. Eu olhei assim e falei, cara, será que esse cara não tem noção que eu acordo no dia seguinte, 6 horas da manhã? Tipo, que eu tenho que pegar ônibus 7 horas, porque tem que estar em outra cidade. Eu ficava arrebentado. Mas assim, naquela época eu tinha 20 anos. 22 anos, né? Pô, 22 anos. Enfim, outra cabeça. Hoje eu vejo realmente muita coisa que às vezes o professor fala, uma pessoa mais velha fala, você fica puto naquela hora ali. Sim. Você fala, caraca, será que o cara tá falando merda? Só que não, ele não tá falando merda. Ele já passou por aquilo ali que você tá. Sim. Então, assim, lá na frente... Você vai colher. Exato, você vai colher, sabe? E o Josué, assim, trazendo um pouquinho pra cá, me ajudou muito nessa parte, né? Algumas matérias fizemos juntos. Bastante matérias nós fizemos juntos. E ele sempre foi muito estudioso. Muito, muito, muito estudioso. Eu sempre fui aquela pessoa ali, vou estudar, beleza. Sabe? Nunca levei muito, assim... Mas, igual eu falo com ele, não pode ter ele como parâmetro pra nada. Não. Porque... Depois da Coca-Cola com energético pra estudar, irmão. Exatamente. Não pode. E assim, eu batalhei pra chegar, né? Eu queria 9, fechei com meus 9, 96, 95, fechei com meus... Lembro que tinha semestre assim, fechava de 10 a 10, todas as matérias. E assim, fechava tudo. Exato. E a gente já, assim, namorando, estudando juntos, né? Que era administração e contabilidade. E ele falava pra mim, cara, você tem que estudar mais, fica lá. Você é muito tranquila. Realmente, o casal tem que ser oposto, né? E, porra, enquanto eu sou tranquila, eu sou muito tranquila, muito tranquila. Eu ficava puto porque eu não estudava. E ele ficava puto porque eu não estudava. Pô, o cara do meu lado dormindo, eu dava um tapão na cabeça dela. Dava assim, dava uns cutucadas, sabe? Enfim, mas aí acabava que o que acontecia? Ele chegava em casa, ele estudava ali, e tinha que me explicar a matéria. E ele gostava de me explicar a matéria. Por quê? Ele que fala. Quando ele explica, ele aprende... Melhor, absorve melhor. Ele absorve melhor. Então, eu já aproveitava ali, que ele gostava de explicar, Deixa o Josué aprender, que daqui a pouco ele me ensina. Falei, e ele ensinava, assim, de um jeito que eu conseguia entender, sabe? Do que ficar lendo. Eu não... Né, essa coisa, assim, de ficar parada... Não gosto. Até por tantos trabalhos, né? Trabalho, ele ficava com a parte burocrática, que era escrita, montava, Excel. Nossa, se fizer um Word e estiver desalinhado, acaba, José, acaba. Então, assim, ele cuidava mais dessa parte da apresentação, que eu gosto de falar muito, né? Onde eu chego, estou falando. Aí eu ficava mais com essa parte de apresentação. Porque na faculdade, é uma outra coisa também, tá? Uma outra curiosidade de Josué. Josué da faculdade, Josué da gestão... totalmente diferente. Sim, tive que trabalhar muito. Questão de falar, né? Falar. Em público, de falar com as pessoas. Muito. Né? Hoje eu olho... Muito introvertido. Às vezes eu fico olhando ele assim, apresentando para cliente, cara, eu me amarro. Que assim, não falava. Não falava. É professor que me alertou. Exato. Tipo, real, não falava nada. Era muito assim, muito acanhado, sabe? E eu muito pra frente falante. Então, pegava ali e acabava falando. Aí que me conquistou. E o interessante disso, que as pessoas que se expressam bem, falam bem e tal, elas conseguem chegar em lugares
Que se bobear, elas mesmo nem imaginam. É. Só pelo ato de falar, ser cara de pau, às vezes, de falar com alguém, cara, Foi pediu alguma coisa. Foi até agora no último que a gente foi, congresso? Não, foi no Instagram do Flávio Augusto. Ele falando, dando exemplo assim. Ele tem vamos supor, Josué. Josué entende muito, muito inteligente. Josué é o melhor de contabilidade no Brasil, de conhecimento técnico. Aí tem a Tatiana. A Tatiana fala, só que a Tatiana fala bem, ela se expressa, ela tá na internet todo dia, eu não tô. Aí ele pergunta pra você, quem que você acha que vai vender mais? Não que ela seja burra, tá, gente? O burro que tá na internet todo dia ou aquele cara que tem um conhecimento técnico ali, que mas não põe a cara, não faz nada? É o cara que tá falando todo dia. Então, Porque o outro ninguém sabe que ele sabe. Não, onde que dá a propaganda dele? Exato. E acabava que na faculdade conciliava, né? Eu não gostava muito daquela parte. Tudo que é burocrático eu não gosto. Eu falo que eu sou o adulto como é que eu falo? Eu falo que eu sou adulto pró e você é o adulto pró max. Que tudo meu problema burocrático é tudo ele que resolve. Chega assim pra mim, aí eu absorvo, eu falo, peraí, deixa eu levar isso aqui pro meu marido, que ele vai me ajudar. Então ele é o adulto. Pro max. Eu sou o pró e ele eu sou isso aí, eu sou o pró e ele é o pró max. É engraçado, mas é real. Realmente, um casal sempre tem que ser... E quase acabou a bateria, falando de iPhone, ficava lá carregando. Exatamente. Então, assim, e na faculdade, e hoje eu olho, assim, Josué, apresentando aquelas coisas, tipo, aquelas apresentações mirabolantes, eu falo, caracoles, então, nem parece aquele mesmo. É a questão de se adaptar ao mercado, é o que eu falo, esteja à frente, estude, por quê? Eu falei, não adianta eu ter o conhecimento teórico, conhecimento técnico, se eu não consigo demonstrar isso para o meu cliente, né? Seja no modelo de negócio que você tem, B2B, B2C, é importante você entender e também saber se expressar. Porque o que adianta eu ter todo o conhecimento do mundo e eu não conseguir passar isso para você ou numa linguagem que você entenda? Porque a contabilidade é um linguajar difícil. Tem pessoas que na contabilidade lidam com números. Te digo que hoje não. A gente lida muito mais com lei do que com números, porque você imagina quantos dispositivos legais saem por dia, quantas mudanças, é uma loucura. É uma doideira. Então tem que estar antenado, tem que estar ali e saber expressar isso com o cliente. José, tem umas perguntinhas rápidas aqui. Que é o bate-volta. Que pode ser que as respostas nem sempre possam ser muito rápidas. Certo. Mas, vamos lá, Josué. Qual é a sua maior conquista? Minha maior conquista? Gente, vocês fazem uma pergunta difícil pra mim, me põe numa sinuca de bico. Brincadeira, não. Minha maior conquista. Maior conquista eu digo que seriam os filhos e os próximos que virão, que estamos tentando. É verdade. Bom, muito bom. Me diz um dia que marcou a sua vida. Um dia que marcou minha vida. Nascimento do meu primogênito. Foi um dia que marcou. Um arrependimento. Ixi, aí tem vários. Um arrependimento, a gente não pode falar porque envolve pessoa, mas fazer determinada coisa da forma que foi feito. Teria feito hoje de forma diferente. Calor do momento, sim. Exatamente. Quero saber se já realizou todos os seus sonhos. Se não, qual é o sonho que você quer realizar, o próximo sonho? Próximo sonho é ter filho com a minha esposa, Tatiana. É o nosso próximo sonho. Botar uma trilha ter mais um herdeiro. Isso. Perfeito. Aqui eu fui. Deu pra saber bem. Foi bem legal. Sobre a jornada. Foi muito legal a gente conhecer um pouquinho, né? Assim, eu já conheço, mas eu acho muito bacana os clientes, as pessoas que vão assistir aí o nosso podcast. Só o primeiro, hein? É o primeiro de muitos. Piloto. É o 01. E com a cabeça pensante por trás da mãozinha aqui, querida. Cabeça pensante por trás da gestão. Foi muito bom, né? O nosso bate-papo. Josué, como sempre, falando bastante, diferente daquele Josué da faculdade. Sim, como é que tá a lista dos convidados do podcast? Já preparamos alguns, já estão com as datas aí previstas e estamos chamando os próximos. Então é importante você, quando receber o nosso convite, saiba que com muita felicidade, com muito agrado, que a gente quer ouvir aqui a sua história, porque a sua história pode servir de exemplo para outras pessoas. Eu sempre falo, a sua dor pode ser a dor do outro. Então você pode facilitar o processo de outra pessoa. Então
esteja sempre conosco. Agradeço os clientes, parceiros, os amigos que estão aqui. Agradeço a vocês dois hoje aqui. Muito, muito feliz mesmo. Muito obrigado. Eu ia pedir uma frase final, mas acho que ele já falou, né? Já falou? No próximo, vão ter convidados, tá? Exato. Não vai no te enganar, próximo não vai ser pegadinha. Pode por ficar favor. tranquilo. Eu cheguei aqui para gravar, falei, fulano já deve ter chegado. Não, Tava com um cliente, dando telefonema. Nós estávamos Falei, tá aguardando. chegando. Daqui a pouco eu estou aí, mas aguardando. foi bom, muito Tava bom, realmente. nervoso aí. Tá até com a mãozinha ali só. Eu subo, minha mão sua bastante. Só sua mão assim quando vou e quando tô nervoso. Então, beleza. Para vocês que escutaram a gente e assistiram nas plataformas, curte a gente, se inscreve no canal para não ficar de fora mais de nenhum. Comenta aqui algumas dúvidas, algumas curiosidades que você queira comentar para o Josué, que ele vai responder tudo para vocês. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.